bem que quem é vivo sempre aparece. Eu estou aqui para mostrar para vocês que isso é verdade, não é mesmo? Ressurgindo das cinzas depois de um período intenso e turbulento, mas cá estou voltando em momento melhor não poderia haver. Lunação escorpiana, e este é o tema desse vídeo, por isso já fica por aqui, já vai chegando, se aconchegando. E antes da gente adentrar especificamente no conteúdo que eu vim conversar com vocês, deixa eu me apresentar, deixa eu fazer direito. Se você está chegando por aqui agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Daniele Peixoto, sou astróloga kármica, consteladora familiar e professora de astrologia. É um prazer trocar ideia com você, por isso já vai chegando, se inscreve, ativa o sininho, essa coisa toda. Não lembro se eu falei isso, se eu falei. Editor, deixa, porque Mercúrio está retrógrado, então faz parte. E se você ainda não me segue no Instagram, fica aqui, né, a sugestão para você me seguir, me siga lá, para que a gente possa ficar um pouco mais próximos. Vou deixar aqui também, nesse QR Code, o link para acesso ao meu grupo exclusivo, a minha comunidade de astroconhecimento no WhatsApp. Lá eu sempre mando áudios falando das energias da semana, quando a gente tem movimentos significativos, sempre que eu vou lançar alguma coisa diferente, sempre que eu vou abrir inscrição para o workshop, para o meu curso de astrologia, enfim. A galera lá fica sabendo das coisas primeiro, tá bom? Então se você quer estar a par de tudo e não perder nada, venha fazer parte. E agora sim, vamos então adentrar ao conteúdo deste vídeo. A gente hoje vai falar da lua nova no signo de Escorpião. A gente está terminando o período do Sol no signo de Escorpião, né? Em breve ele vai entrar em Sagitário. Mas iniciaremos a lunação escorpiana na quinta-feira, dia 20 de novembro, às 3h47 da madrugada, horário de Brasília. E eu já adianto para você que essa lunação, ela vem assim, ó, arrebentando corrente. Você tá preparada? Porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Lunação escorpiana vai acontecer no grau 28 do signo de Escorpião. Sol e Lua se darão as mãos. E é uma lunação que promete trazer algumas revelações. Só que essas revelações não são processos, acredito eu, tá? Não é aquela coisa que você vai falar assim, caraca, eu não esperava isso, fui pega de calça curta, porque na verdade as coisas já estão sendo mostradas e reveladas para você. Essa lunação, ela chega em oposição com Urano, que está retrógrado, e de mãos dadas com Mercúrio, que também está retrógrado, né? Mercúrio vai retornar para o signo de Escorpião no dia 19, no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não tá em Sagitário, mas ele vai retornar para Escorpião na quarta, dia 19, e vai fazer parte dessa lunação. E quando a gente fala de uma retrogradação, a gente sempre está falando de processos de revisão, reanálise, reavaliação, reconduta, né, reajuste. Não acredito que aquilo que está sendo exposto... e outra coisa, a gente tem Lilith também, que está bem próxima do grau dessa lunação, que vai, né, assim, arrancar algumas máscaras, algumas coisas vão ser expostas, algumas verdades, aquela coisa de verdade nua e crua, né, instintiva, e que às vezes a gente tenta colocar, sabe, uns paninhos assim, tampar o sol com a peneira, colocar uns panos quentes. Isso não vai ter como acontecer. Esse momento é um momento de que processos que estavam sendo de alguma forma escondidos, alguns subterfúgios que de repente a gente estava buscando, não terão mais nenhum tipo de sustentação. E a gente vai ter que lidar com as consequências e com a necessidade de nos mostrarmos efetivamente quem somos, né? E aí, essa oposição com Urano, ela não necessariamente, a priori, uma oposição, ela fala sobre algo vindo de fora, né? Uma sensação de que o outro de fora está me colocando dentro de uma circunstância, dentro de uma situação, dentro de um movimento que a princípio eu não estava esperando. Porém, como eu mencionei, não me parece que seja algo que a gente não sabia, por conta dessas retrogradações, né? Urano retrógrado, Mercúrio retrógrado participando dessa lunação. A gente teve também, tá acontecendo hoje, né, no dia que eu tô gravando para vocês, o trígono exato entre Sol, Júpiter e Saturno, sendo que Júpiter e Saturno estão retrógrados, né? O Júpiter acabou de iniciar a retrogradação dele na semana passada. Esses movimentos retrógrados e essa proposta de conexão com a nossa verdade, com a nossa intuição, né? Porque a gente está falando de um trígono
de água. A gente está falando das memórias, dos registros, daquilo que permeia e adentra as fissuras, adentra as camadas. E muitas vezes a gente não tem nem consciência que carrega aquilo. Mas o Sol, ele é a consciência. O Sol, ele expõe, ele traz clareza, ele revela. E aí essa lua nova, apesar de ser uma lua nova e por característica, por natureza dela, tem a questão de ser escura, né, no sentido de que a gente não tem clareza, é uma semente que está sendo plantada ali abaixo da terra. E ela vai precisar fazer um movimento de rompimento para crescer, para dar flores, para que ela possa entregar o melhor que ela tem. Apesar disso, eu acredito que vai ser algo que a gente vai ter muita percepção do que se trata. Por conta da oposição com Urano, por conta do Mercúrio retrógrado e porque não é algo, de novo, não é algo que está acontecendo agora e que eu vou dizer assim, eu não esperava por isso. Não, o assunto, ele já está acontecendo. Inclusive, Mercúrio está fazendo agora o segundo aspecto com Plutão, né? Quando ele estava em Escorpião, antes dele retrogradar, ele fez um sextil com Plutão, que é o regente dessa alunação, né? Ele fez sextil com Plutão e agora, retrógrado, ele está fazendo o segundo sextil com Plutão. Depois, quando ele estiver em movimento direto, ele vai fazer o terceiro sextil com Plutão. Ou seja, Plutão que está em Aquário, né? Falando para que a gente seja o original e para que a gente assuma que talvez alguns processos, algumas condutas, algumas relações, ou a forma como algumas relações se apresentam e se perpetuam dentro da nossa vida, não tem mais espaço para ser. Não dá para ser mais dessa maneira. E que sim, alguns fins podem acontecer, não necessariamente fins com um ponto final, né? Mas no entendimento de que as coisas são cíclicas, de que a morte, a renascimento, temas que são muito escorpianos, né? Escorpião sabe que nada é eterno, né? Que a vida não é eterna, pelo menos não dentro dessa carcaça que a gente veste. Que é tudo sobre um processo, que tudo traz superação, que tudo traz, que de tudo é possível se ressignificar, se fortalecer, se empoderar, né? Então eu entendo que essa alunação, ela traz um pouco essa proposta pra gente. O que não significa que vai ser fácil nem leve, mas é uma natureza plutoniana, né? E eu confesso que, como uma libriana, um tanto plutonianazinha, adoro, né? Tenho ascendente em Escorpião, tenho vários planetas em Escorpião, enfim, então me afino muito com a energia de Escorpião, gosto bastante. Não necessariamente é fácil e tampouco é leve, né? Essa não é a natureza de Plutão, essa não é a natureza de Escorpião, mas é uma energia extremamente importante. Importante para a nossa vida no contexto geral, né? Porque é Escorpião e é Plutão que trata da putrefação, né? Das substâncias, da química, de quando a gente morre, daquilo que acontece com o nosso corpo, da decomposição. E é ele também que nos tira do lodo. Quando você vai lá no âmago, sabe? Quando você fala assim, não tem mais para onde eu ir, né? Do chão eu não passo porque eu já cheguei no chão. É ele quem te tira, é a mola propulsora que te impulsiona. Quando você fala assim, eu não consigo viver sem isso. E aí você vê que você consegue. Porque dentro de você tem uma força muito maior do que aquilo que você acreditava que havia. Isso é Plutão e isso é Escorpião. Então, não é leve, não é fácil, mas não me parece que seja algo, de novo, não me parece que seja algo que você vai falar assim, eu não estava esperando por isso. Porque, na verdade, esse tema já estava em pauta para você. E ele só vai retornar, né? E, na verdade, só vai, de alguma maneira, aliviar um pouco mais quando o Mercúrio voltar ao movimento direto, né? Porque até lá você vai revisitar essas questões, revisitar esses temas. Mas é algo que, apesar de você talvez ter que fazer escolhas, e se você tiver que fazê-las, e me parece que terá, eu te sugiro humildemente que escolha a si mesma. Escolha a si mesmo. Escolha ser fiel, escolha ser verdadeiro com quem você é, com os seus princípios, com os seus valores. O que não significa dizer que você não possa fazer concessões, que você não possa fazer acordos. Mas saiba distinguir o que é acordo, o que é concessão, do que é você se submeter e ser indigna com você mesmo, para poder cuidar do outro, para poder manter o outro na sua vida, quando na verdade talvez esse outro nem queira mais estar. Talvez esse outro nem
nem faça mais sentido para ele, né? O quanto de energia você está colocando e o quanto esse outro está colocando. Esse outro, ou essa circunstância, essa situação, o quanto isso vale a pena de fato. E veja que o valer a pena é o valer a pena para você. É dentro daquilo que você entende que está bem ajustado, que está bem alinhado. Não para o outro, para o seu processo, para o seu entendimento, para a sua forma de enxergar. E claro que alguns segredos, algumas coisas que estavam ocultas, que estavam guardadas, podem emergir, podem vir à tona. Talvez alguns silêncios perturbadores também aconteçam, porque muito se fala quando não há verbalização, né? O silêncio ele também diz muita coisa. E talvez você perceba pequenos sinais que já estavam ali, de novo, já estavam ali, você só não estava notando até então. Reações ou falta de reações, aquilo que comunica, mas que de alguma forma você não estava enxergando ou que você não queria enxergar. E aí agora isso vai ser mostrado sem firula, né? Você vai conseguir perceber que aquela pessoa está agindo daquela maneira, ou você vai conseguir perceber também processos e questões suas, de como você está agindo ou como você estava agindo até então, e agora você diz, não vai ser mais assim, né? Eu vou tomar essa postura aqui diferente, eu vou fazer esse movimento, mesmo que isso me custe, mesmo que isso custe, a princípio, a minha zona de conforto, né? Que com o Urano estando presente, o que a gente vai ter é verdade, revelações que, de novo, já estavam ali, só vai escancarar na sua cara, só vai apontar o dedo e te mostrar, ó, tá aqui, você vai ficar fingindo até quando que não é com você? Eu tô esfregando na sua cara, e aí? Você vai continuar, sabe, dessa forma? Tudo bem, você quer continuar uma escolha, livre-arbítrio, né? Que eu nem acredito muito em livre-arbítrio, assim, completo, até meio que a página 2. Mas, tá bom, é livre-arbítrio, só que assim, você vai ter que lidar com a verdade nua e crua, que eu vou escancarar aqui, vou esfregar na sua cara, você vai ter que olhar pra isso. Não dá pra você fingir que não é, né? É sobre originalidade, é sobre verdade, é sobre autenticidade, mesmo que isso custe, a princípio, essa estabilidade que, na verdade, com o Urano em Touro não existe, né? Não há estabilidade. E o Júpiter em Câncer, apesar dele não estar dentro desse contexto da alunação, ele está lá, no céu, né, retrógrado, acabou de fazer aspecto com o Sol, com o Saturno, nesse grande trígono que eu comentei com vocês. Ele em Câncer retrógrado, a gente vai ter que muito da caminhada e do processo até ali o começo de março de 2026, que é quando ele vai retornar ao movimento direto, muito disso a gente vai ter que meio que fazer por a gente, não vai ter ninguém para fazer por nós, né? E isso pode abrir alguma fissura, quebrar, né? E deixar uma cicatriz do tipo, eu achei que eu podia contar, eu achei que eu ia ter esse apoio, eu achei que seria dessa maneira e na verdade agora eu tô me vendo sozinha. Ou eu não estou sendo cuidada e percebida como eu achei que eu seria, a maneira como eu idealizei. Porque talvez também esteja levando tudo muito para o pessoal, né? Já comentei aqui outras vezes. O Júpiter em Câncer, ele está exaltado, mas ele exalta o quê? O cuidado, o acolhimento, a ternura, o carinho, o afeto. Ele amplia. Tudo que Júpiter toca, ele amplia. Eu amplio a minha necessidade de pertencimento. Eu amplio a minha necessidade de ser cuidada. E aí, às vezes eu esqueço que o outro também tem um lado dele. Às vezes eu esqueço que o outro também tem essa mesma necessidade que eu. E que cada um de nós, na verdade, está passando pela própria, em alguns momentos, pela própria zona de sombra, né? Pela própria noite escura da alma. E é um momento de maior introspecção mesmo. E aí? Você está preparada? Você já está sentindo essa energia de lua nova no signo de Escorpião dando as caras? Conta aqui pra mim nos comentários em qual casa que você tem o grau 28 de Escorpião, porque é ali que essa alunação vai acontecer. Deixa aqui pra mim, pra gente poder conversar. Um beijo pra vocês e boa alunação, bom mergulho interno, porque é dali que a gente renasce, é dali que a gente ressurge e é ali que a gente encontra a nossa verdadeira força e o nosso poder. E aí, ninguém consegue tirar isso da gente. Beijo!